Aleluia. Capítulo 2, versículo 8. Amém? Amém. É difícil achar o livro de Naum, eu sei. A nossa missionária, há uns alguns minutos lá, no início do culto, ela deu mais ou menos uma dica. Naum fica depois do livro de Miqueias. Miqueias fica antes de Jonas, depois de Jonas. Naum fica bem no meio. Depois de Naum vem Abacuque. Parece que foi lida, né? Pronto. Achou aí? Naum é um dos profetas menores. Capítulo 2, versículo 8 diz assim: Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas. Elas, porém, fogem agora. Parai, clamar-se-á, mas ninguém orará para trás. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque ou um açude de águas. Porém, fogem, elas porém fogem agora. Parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Meus queridos irmãos, profeta Naum, um dos menores, classificado como profeta menor, escreveu pouco, mas profetizou muito. Seu ministério durou apenas 10 anos. No período de 620 a 630 antes de Cristo, ele começou a profetizar. Para os assírios, profetizou. Ele foi o profeta que profetizou antes de Jonas, porque Jonas profetizou 670 antes de Cristo, e Jonas foi para Nínive fazer a obra como o Senhor havia enviado, e ele desviou, como foi falado hoje aqui, o caminho, e acabou sendo engolido por um peixe. Alguns dizem que foi baleia, mas a Bíblia fala que foi um grande peixe. Quando chegar lá no céu, vou perguntar a Jonas qual foi o peixe dele. Mas os assírios estavam assolados pelo pecado, e Naum profetizou, viu a queda de Nínive. Mas eu não quero entrar nesse conteúdo, é uma outra mensagem que eu quero pregar nessa noite, com um tema: águas do meu açude. Águas do meu açude. Repete para mim, por favor. Água do meu açude. Águas do meu açude. Água do meu açude. Os irmãos sabem o que é açude? Quantos sabem o que é um açude? E sabem que o açude, quando não armazena água nela, seca. Quando não chove, o açude seca, porque o açude não tem minador. Colocada a água ali, mas ele não tem minador. Ele não é o início de um rio. E como muitos vocês sabem, que a água é o bem maior da humanidade. A preciosa, maior preciosa
o maior tesouro, tesouro mais precioso que Deus deixou para o homem. Sem a água não existe ser humano. Não existe. A água, se faltar para o agricultor, ele não consegue colher o fruto, porque ele não tem água para irrigar a sua lavoura. Se a água faltar para o criador de gado, como nosso irmão, o nome dele é nosso irmão Dema, o gado morre de fome, ou de sede primeiro, porque vem a sede, morre de sede. Se faltar a água em uma cidade, for cortado o fornecimento aqui, nesse povoado, dentro de pouco tempo você vai ver ele deserto, porque o povo faz como diz a palavra, foge, porque não tem água. Se faltar água para a mãe fazer alimento, a comida para o esposo que está trabalhando, fica desesperada, porque faltou a água. Esse ambiente está nesse estado aqui, um ambiente agradável, esse ambiente fresco, do jeito que está, ventilado, está sendo proporcionado pela água. Por que a água, pastor? Porque da água vem a energia. A energia faz movimentar o som. Aí você ouviu os belos hinos como Moisés de Paula nessa noite. Mas os ventiladores estão funcionando, porque se não tivesse energia elétrica aqui, nós estávamos aqui tudo abanando e com luz de vela ou de gás. A água te deu esse prazer de estar aqui nessa noite limpinho, cheiroso e fofinho, porque você tomou banho e usou a água. Se o irmão Dão ficar uma semana sem tomar banho, ele pede, a primeira coisa que ele pede é a vaga na cama. Experimenta ficar uma semana sem tomar banho. Ou então fique 3, 4 dias sem tomar banho e vem sente no meio dos irmãos para ver o que acontece. Tome banho, viu? Utilize bem a água, porque o nosso corpo é contido com químicas, exala odores que, se você não cuidar, bota qualquer um para embora. A água aparece no livro de Gênesis, capítulo 1, quando o Senhor diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha a água aí. Só que agora aparece águas no plural. Significa que tem mais de um tipo de água e que você bem sabe que são águas doce e salgada, e que o Senhor dividiu, separou. Significa que as duas estavam juntas, porque a terra era sem forma, e ele deu forma à terra. Quando ele deu forma à terra, ele fez os rios dividirem a terra, e os mares banharem a terra, porque são 5 os oceanos que banham a terra, é o equilíbrio da terra. E os rios cortam, dividem a terra de cidade em cidade, que você pode procurar em dicionários, os estudantes sabem disso. Os mais famosos rios, como o maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas. O Mississippi, no estado, lá nos Estados Unidos, é o mais famoso.
de lá também. O Eufrates, o Abana, o Farpal, o Jordão, que são bíblicos, que ainda existem. Outros que já secaram, que já não tem mais nada. Essas dois tipos de águas eu descobri, mas só que pela Bíblia Sagrada eu também descobri, e tenho certeza que você também descobriu, e foi apresentado o terceiro tipo de água. E que é esse terceiro tipo de água que eu quero falar com você nessa noite. Aleluia! Esse terceiro tipo de água, a material, você não pode viver sem ela porque você morre materialmente. O terceiro tipo de água, você não pode viver sem ela porque você morre espiritualmente se você não tomou dela ainda. Livro de João, capítulo 4, nós temos a história de que o Senhor Jesus estava na Judeia pregando a palavra dele, e houve um comentário, e falaram com ele de que, aleluia, alguém estava falando em toda aquela região que Jesus batizava mais que João Batista. Essa mentira e essa calúnia, essa difamação também lançaram no próprio, ele não escapou dessa difamação, Jesus Cristo. Ele também foi perseguido da mesma forma que eu e você é perseguido. Ele também foi perseguido com esta praga chamada difamação. Quantos não já sofreram esta praga, esta maldita arma de Satanás chamada difamação? Quantos aqui? Todos já sofreram difamação, porque o nosso Mestre Jesus Cristo também sofreu. Aleluia! Difamaram ele e ele não gostou do que ouviu e resolveu voltar para Galileia. E quando ele volta para Galileia, era necessário ele passar por Samaria. Aí eu gosto desse necessário, irmão. Porque por existir esse necessário que eu vim para cá. Por existir esse necessário que Daniel casou com Juliana, teve os filhos, morou debaixo de barraca de plástico. Pelo necessário, tudo ele teve que passar para vir para este povoado para fazer esse trabalho. Porque era necessário. Esse necessário é o ponto fundamental da minha e da sua vida. Porque foi por causa desse necessário que Jesus apresentou a água da vida, que é o terceiro tipo de água que existe. É pelo necessário que é necessário que eu esteja dentro do necessário para ver a necessidade e o necessário que ele faz. Glória a Deus. Por causa do necessário que você está agora pensando, será que pode ele resolver o meu questão, o meu problema? A minha posição é difícil. Ei, foi necessário ele te mandar aqui hoje para dizer que o necessário da sua vida vai se tornar possível, porque impossível ele faz. Era necessário ele passar por Samaria. E quando saiu ele da Judeia, que chegou em Samaria, ele cortou caminho ali, mas só que esse corte de caminho foi porque era necessário ele passar pelos arredores de Samaria. E quando ele faz isso, ele vai para o poço porque sentiu sede. A água material só sacia a nossa sede, porque eu tomo ela daqui a pouco.